Salve, salve família, família, família. Boa tarde. Boa tarde. Hoje num dia, num horário, né? Nada a ver. Pô, tamo aí pra mais um diazinho de live. Já queria comentar minha indignação com as redes sociais. Porque assim, meu, é um absurdo. Eu até postei um print quando eu tava lá em São Paulo. Eu até falei pro Snipes, né? O Snipes ainda comentou lá. Porque quando eu tava comentando que eu tava viajando, pá, não sei o que, 500 visualizações no Stories do Insta, tal, top. Fui olhar agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. 148, meu primeiro de ontem. Cara, é um absurdo, é um absurdo. E foi depois do horário que eu anunciei a live, que eu fiz o post, pronto, começou a me ferrar. Meu, é sacanagem. Tipo, de verdade, assim, é um absurdo o que tá sendo feito nas redes sociais. Twitter, é, Instagram, tudo, velho. Tudo, tudo. Tá tudo assim. Tipo, é um absurdo. Então já comecei já a semana daquele jeito, bravo pra caramba. Porque assim, a gente sabe que essa é a dinâmica das redes. Beleza, ok. Só que é um nível absurdo, porque tipo assim, mano, esse é o trampo que a gente tem, tá ligado? A gente tá sempre aqui, saca? Tentando, pá, indo contra, olhando e falando, não, a gente vai do mesmo jeito, vai dar bom e tal, e não sei o que. E aí sempre acontece isso, sempre acontece isso. E enquanto isso, uns posts muito merda que é publicado principalmente pela direita. Inclusive, coisa racista, o bagulho estoura. E pelo menos pra mim tá acontecendo um movimento recíproco de tipo assim, gente que eu acompanho o trampo parou de aparecer pra mim, saca? E é um absurdo. E o que me deixa mais puto, cadê o nome da página? Porra, tem uns camaradas do Centro Socialista? Centro Socialista Primavera dos Povos de Ribeirão Preto. E tipo, eles estão dando uma força, assim, mas uma força. Sensacional, de verdade, sensacional. E aí, eles postaram lá dos comunicadores e tal. Então o que acontece? Chavoso repostou, Sabrina Fernandes, enfim, uma galera repostou aí. Chegou muita gente no Insta. Tipo, papo de mais de 100 pessoas, saca? E o número de visualizações caiu de uma forma tremenda, tremenda, tremenda. Por isso, já peço aqui pra vocês, pra irem, né, quem estiver vendo compartilhar, quem chegar aí, indicar, não sei o que, e também quem puder ver depois, pelo menos no YouTube, ver, além de seguir nossas redes sociais, @Marcos _, pra ficar, né, pra receber as notificações, porque de vez em quando a Twitch não manda notificação, enfim, é, é muito, muito, cara, é ferrado isso daí, ferrado. Enfim, e aí, o que acontece? Então, precisa de vocês aí. Também lembrando do podcast. O podcast tá indo bem, por mais que eu não tenha lançado episódio essa semana, ele tá realmente indo bem. Além do podcast aí, a gente tá aqui na Twitch e agora postando no YouTube. O canal do YouTube é Lives Caverna do Morcego. Bem simples assim, só colocar lá que já aparece. Se colocar pressa sociologia, então já era, que são os episódios que a gente postou até agora. E aí, eu acabei de receber uma mensagem no Insta do camarada Gui Alan com uma coisa muito interessante, que é uma coisa que a gente pode fazer aqui. Ele mandou aqui, ó. Mano, quero ver você explicando 17 contradições do capital, e o fim do capitalismo, né? E aí tem um camarada, que é o professor Emanuel da Flon, que ele tem alguns vídeos sobre isso. E o que a gente pode fazer é essa dinâmica de ver um vídeo, tá ligado? E assistindo os vídeos dele e comentando aqui. Até pra divulgar o podcast do camarada, pra divulgar o canal do camarada. Eu vou tirar um print aqui, depois eu vou postar lá no Insta falando certinho. Mas é uma ideia da hora. E aí a gente pode trabalhar nessa relação aí de também trazer o podcast do camarada, tá ligado? Acho que dá pra trazer uma dinâmica boa nisso. Enfim. Eu vou tentar divulgar mais uma vez aqui no Twitter, mano, porque assim,
tá muito abaixo do que geralmente tá. O Insta, velho, assim, não, de verdade, velho, eu desisto do Insta. Essa rede conseguiu me boicotar total divulgando live. Ela me quebrou real. Família, o Insta e o Twitter estão cortando total minha divulgação. Quem puder ajudar, estamos lendo e discutindo sobre direito. Agora, aqui. Vamos ver se assim vai, meu. Eu já falei, eu acho que o esquema é sempre começar a postar, tipo, onde você divulga link, onde você divulga live, onde você divulga essas coisas, mano. Começar a postar foto sem camisa, pá, não sei o que, uns bagulho assim. Falar de bebida, pá, porque é o que gera um tipo de engajamento, cara. É surreal, é surreal. Infelizmente, as redes sociais não trabalham nada a favor da gente. Inclusive, é uma das ideias que eu tô pensando em trazer. Como eu posso falar? Eu tô com comunicações em tempo de crise, deixa eu pegar pra vocês. Se liga, aqui é o livro que eu li, né? E tem um que ele ainda tá no plástico, velho. Ele tá no plástico, porque teve a promoção lá da própria Expressão Popular aqui, ó. Própria Expressão Popular. Alô, Expressão! Chama nós. Em que... Aí eu acabei comprando a coleção inteira. Eu já tinha o Comunicação em Tempos de Crise. Inteira não, ficou faltando 2 livros ainda. E aí eu pensei, né? Pô, talvez role um sorteio aí de Comunicação em Tempos de Crise entre esse mês e o próximo. Eu preciso conversar com a Naeli, que ela que faz as artes, as capas e tal. E nosso ano pra produção artística ainda não começou, tá ligado? Eu vou trocar uma ideia com ela. Vamos ver, se ela tiver tempo a gente já marcha já. É um puta livro, se baseia muito em Gramsci. E eu tô utilizando muito Gramsci nas minhas análises, né? Teve um episódio no final do ano passado. E agora, o Álvaro Garcia Lineira, né? Eu comecei a trabalhar com ele pro episódio do que é a Evolução. Ele vai trabalhar também com Gramsci, Althusser, Mariátegui. Enfim, ele vai trabalhar com toda essa rempa, toda essa galera pesada demais. Olha isso, cara. Não tá entregando mesmo, velho. Não tá entregando mesmo. É isso, eu desisto das redes sociais, entendeu? Não sei, eu vou começar a divulgar por carta, velho. Não vai ter jeito. E aí, enfim. A gente segue. Agora, entrando na questão dos temas em si, né? Enfim, falta mais ou menos 2 minutos e tal. Mas trocar uma ideia sobre o que a gente já falou aqui. A gente já deu a introdução à sociologia do direito. Inclusive, é uma questão que a gente pode analisar, embora a gente ainda não tenha entrado em questões jurídicas por si, mas aquela frase, né, que saiu aí por causa do depoimento do Lula, não precisa ler o manifesto, basta ler a Constituição. A partir da sociologia do direito, a gente entra com um olhar crítico pro que é o direito, o que vão ser as constituições, o que vai ser todo o ordenamento jurídico, né? Inclusive em alguém que a gente vai chegar, que é o Pachucanes, ele vai entrar justamente nessa questão de como o direito serve à classe trabalhadora. A classe trabalhadora não, perdão, nossa, não, viajei. O direito serve à classe dominante, à classe burguesa. O direito, assim como o Estado, estão a serviço do capitalismo. Salve, salve, Dal, seja muito bem-vindo. E eu acho interessante a gente entrar nessa discussão para quando for se pensar o que é esse ordenamento jurídico, tá ligado? Entender o que é o direito no sentido, e entender também que a Constituição, além de não ser pequena, não é fácil de ser lida, saca? Não é fácil de ser lida. Tem várias armadilhas lá, e a Constituição também, ainda assim, pode ser ultrapassada diversas vezes aí, tanto de forma legal, por emendas, etc e tal, como de forma ilegal, onde simplesmente atravessa e foda-se, passou. Por exemplo, é o que o Alisson Mascaro pauta, né? A gente não tem que pensar na regulação da STF, não, a gente tem que pensar nas vias revolucionárias de tirar o STF de jogo também. Enfim, coisas assim e mais coisas assim que devem ser debatidas para se pensar assim. O Manifesto Comunista, ele é importante, tá ligado?
Ele é um guia prévio para ação, né? O, 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 o Zé Paulo Neto volta para o Manifesto do Partido Comunista. A Sabrina Fernandes lançou outra, agora com o prefácio dela, pela editora... Esqueci o nome da editora. Enfim, acho que vocês chegaram a ver e tal, porque é realmente importante, né? Quando o Zé Paulo Neto ele discorre sobre o Manifesto do Partido Comunista, você entende grande parte da importância dele aí. Enfim. O Galo estava entregando o Manifesto Comunista e ele falou: o que eu mais senti falta nas cestas básicas que eu entreguei foi o Manifesto Comunista, cara. Então é isso. A classe trabalhadora, uma boa parte dela já sabe o rumo onde tem que ir. Falta um guiazinho. E a outra parte aí a gente tem que ganhar corações e ganhar almas também, né? Enfim. A discussão é muito longa, é muito profunda e não pode permanecer nos limites constitucionais. Ponto. Saca? É de um absurdo tremendo. Aí, a gente entrou na pré-sociologia do direito, começando pelos clássicos, né? Então, passando por Platão e Aristóteles, discutindo a relação dos dois com república, com democracia, com o começo do direito, com o começo da sociologia, no sentido dos termos dados a ela hoje. Depois a gente entra nos medievais, falou um pouco sobre Santo Agostinho e depois São Tomás de Aquino, onde a gente discutiu um pouco o viés dos dois. E aí a gente passa para pré-sociologia do direito moderna, que a gente está falando já da ruptura com a Idade Média. Então a gente tem reforma e contra-reforma, né? Reforma protestante contra a reforma católica, onde a reforma protestante é conservadora no sentido de voltar para Santo Agostinho, e a contra-reforma ela vai tirar vai pegar Santo Tomás de Aquino, distorcer as ideias e trazer o maior conservadorismo possível dentro disso. E aí a gente entra na fase do absolutismo, a gente entra na fase da monarquia, na fase dos reis, que vão utilizar esses discursos da reforma e da contra-reforma, né? Antes disso a gente tem Maquiavel, que é genial, porque ele vai analisar a questão da formação dos estados modernos. Enfim, ele vai analisar uma porrada de coisa pra chegar na conclusão da revolução e tal, não sei o que. A gente tem o Hobbes, que vai falar sobre um poder concentrado na mão de uma pessoa, um soberano, enfim. E aí a gente termina de analisar essa parte com o Spinoza, que é o primeiro pré-materialista, né? Ele dá uma base do materialismo, mas ele não vai totalmente pro materialismo. Ao mesmo tempo a gente tem absolutismo, que dá um impulsionamento primeiramente para a burguesia por causa do mercantilismo e do comércio, e depois a gente tem a burguesia olhando e falando: eles estão privilegiando a nobreza, a gente precisa de outra corrente. E aí vem o iluminismo, que é onde a gente passa, que é onde a gente parou, né? Perdão. Que é justamente onde a gente parou. Onde a gente tem a questão da razão individual, de todo esse processo da individualidade, do indivíduo, voltado em contraposição à sociedade, né? Onde a gente tem a teologia sendo quebrada em favor de uma razão burguesa, em favor do... Aqui como... trazendo uma frase que o Alisson traz, né? Tal defesa de uma razão individual contra a teologia e contra a sociedade é o fundamento do liberalismo, do interesse político e jurídico burguês. E é daí que a gente vai partir então, trazendo à luz da discussão aqui dois outros pensadores, a começar por Vico e Montesquieu, não sei. Enfim, família, calma aí que eu só vou trocar o carregador porque eu vou utilizar meu celular de suporte por causa do ventilador, porque tá um calor horrível. Pronto. Voltamos. Então a gente vai passar por Vico Montesquieu e depois entrar no contratualismo, ainda da pré-sociologia do direito moderno, ou seja, a gente ainda não vai entrar no surgimento da sociologia, tá? Como sociologia. Então, posso partir, família? Posso meter marcha? Suave, posso ir para Vico e Montesquieu. É interessante falar Montesquieu, desculpa, família, perdão. Montesquieu, sabe? Enfim. Só dando uma última conferida, cara. Tô muito puto, principalmente com o Instagram, velho. Muito puto.
Twitter também, lógico, né? Enfim, vamos lá. Então, Vico, Montesquieu, primeira parte desse capítulo. No contexto dos embates entre absolutismo e iluminismo burguês, alguns intelectuais despontaram na modernidade, produzindo importantes reflexões pré-sociológicas no campo do direito e da de cunho bastante próprio. O napolitano Giambattista Vico, salve, salve, Brunalipo, muito obrigado pela inscrição, camarada. 5 meses de inscrição, cara. 5 meses, muito obrigado de coração, camarada. Que honra ter você aqui, que honra tá sempre fortalecendo, de verdade. Fico feliz demais com isso, camarada. Você é brabo. Continuando, então, a gente tá começando aqui com o napolitano Giambattista Vico, de 1668 até 1744, que é de formação do campo do direito e da filosofia, cujas ideias foram valorizadas apenas póstumamente, depois da sua morte. É recorrentemente lembrado como um predecessor direto das próprias ciências sociais contemporâneas. Então, Giambattista Vico é um pensador que inspirou desde sua morte com extraordinário entusiasmo dos mais diversos leitores, fossem eles radicais ou conservadores. Então ele realmente é base. Poetas ou juristas, filósofos ou historiadores. Entre os entusiastas temos Jules Michelet até Friedrich von Savier, de Karl Marx a Benedetto Croce, de Matthew Arnold a James Joyce. Muitos deles o consideram como um homem nascido fora de sua época, um precursor nada menos do que o século XIX, nada mais nada menos do que o século XIX em embrião, como afirmou o filósofo italiano Croce, né, que é utilizado inclusive por Gramsci. Ele foi visto como fundador, não conhecido pelos seus contemporâneos, da filosofia da história, ou até mesmo da ciência social, e como um homem cujas ideias anteciparam movimentos intelectuais posteriores, como o pragmatismo, historicismo, o existencialismo e o estruturalismo. Né? Essa frase aqui é de Peter Burke, do livro Vico, é o nome do livro, Vico. Vico desejará tomar a história como ciência, aquilo que chamará de ciência nova, nome de seu livro mais importante. Para tanto, constituirá um arcabouço geral de leitura a seu respeito, buscando um princípio eterno que presida o fluxo social. A história é compreendida na leitura vickiana como uma espiral ascendente. Acho que o Nietzsche também usa, né, a espiral ascendente. Fases e ciclos históricos sempre recomeçam, mas cada vez em novos patamares. Ao mesmo tempo que estuda fenômenos sociais e políticos que sucederam desde o passado até seu tempo, fixando suas etapas, Vico busca captar o fluxo universal da história. Vamos lá para a frase do Giambattista Vico, que é nota de rodapé, né? Agora, com esse regresso das coisas humanas civis, que particularmente nesse livro se meditou, reflita-se acerca dos confrontos que por toda essa obra, num grande número de matérias, fizeram-se acerca dos tempos primeiros e últimos das nações antigas e modernas. E ter-se-á explicada toda a história, não mais particular nos tempos das leis e dos fatos romanos ou dos gregos, mas na identidade substancial de compreender a diversidade de seus modos de se expandir. Ter-se-á a história ideal das leis eternas, sobre as quais correm os fatos de todas as nações e seus inícios, progressos, estados, décadas e fins, ainda que, o que é certamente falso, da eternidade. De tempo em tempo, nascessem mundos infinitos. Por isso, não podemos deixar de dar a esta obra o invejável título de A Ciência Nova, pois que era demasiado injusto defraudá-la de seu direito e razão, porquanto possuísse um assunto universal quanto a natureza comum das nações, em virtude daquela propriedade que possui toda a ciência perfeita em sua ideia. Então, o itinerário histórico e social tomado por Vico a partir de 3 estágios. No primeiro, há marcadamente uma ênfase religioso-teológica. No segundo, a história e a sociedade são conduzidas pela vontade e pelo heroísmo. O terceiro momento se prefaz pela própria humanidade em sua dinâmica racional e social. Aqui então Vico parece antecipar o movimento iluminista, anunciando a chegada da racionalidade contratual burguesa. Importante isso, então vamos lá. Vico parece antecipar o iluminismo, anunciando a chegada da racionalidade contratual burguesa. Mas, ao mesmo tempo, é um negador do iluminismo, na medida em que há ainda uma presidência teológica na sua leitura.
A tese de 3 estágios históricos é aplicada por Vico ao caso do direito, um dos temas centrais de sua obra. Seus estudos sobre o direito antigo e as comparações com o direito de seu tempo estabelecem uma valiosa pré-sociologia do direito, que também flerta ambiguamente com teóricas, com as leituras teóricas passadistas e os coetâneos horizontes iluministas. Então, ainda nessa ambiguidade, vamos para a nota de rodapé. Novamente pelo Burke. Quanto a Vico, era puxado em 2 direções opostas. Estava próximo bastante de Platão e de Soares, para acreditar numa justiça eterna e universal. De fato, censurou seus príncipes por darem uma explicação natural demais para a lei natural, que Vico julgava ser obra de procedência divina, né? Por outro lado, o senso agudo que Vico tinha da mudança e do anacronismo deu-lhe certa simpatia pela posição relativista dos céticos, como os chamava. Estava particularmente descontente com a explicação convencional pela lei natural da vida dos primeiros homens no chamado estado de natureza antes do surgimento da sociedade civil. Então, para Vico houve, historicamente, uma passagem do direito divino ao voluntário e heróico, e deste ao direito humano social. Agora, nas palavras Vico, né? O primeiro direito foi divino, pelo qual acreditavam que tanto ele quanto as suas coisas existissem todas em razão de Deus, conforme o parecer de que todos fossem ou se considerassem Deus. O segundo foi heróico, ou seja, da força, enquanto temperado pela religião, que sozinha pôde conservar a força, onde não existem humanas leis para freá-la. Por isso, a providência dispôs que as primeiras gentes, por naturezas ferozes, fossem persuadidas de tal religião, para que se aquietassem naturalmente à força, e que, não sendo ainda capazes de razão, estimassem a razão da sorte, pela qual se aconselhava com a divinização dos auspícios. Tal direito da força é o direito de Aquiles, que põe toda a razão na ponta de lança. O terceiro é o direito humano, ditado pela razão humana de toda aberta. O quadro do pensamento social ao tempo do surgimento do iluminismo, de transição entre a teologia e a razão, tem a sua mais importante figura em Charles Louis de Secondat, ou Barão de Montesquieu. Cara, eu não sabia que era esse o nome dele. O nome dele então é Charles Louis de Secondat, Barão de Montesquieu. Charles Louis de Secondat. Que viveu entre 1689 e 1755, nasce um pouco depois do Vico e morre um pouco depois, nada demais, que é nobre, jurista e magistrado. Suas reflexões sobre sociedade, política e instituições permitem considerá-lo o pré-sociólogo moderno de maior relevo, né? Então Vico, que lhe era antecedente cronologicamente, que poderia lhe ombrear, não era expressivamente conhecido como enquanto viveu, né? Ele só veio ser conhecido depois. Enquanto isso, Montesquieu participou de ambientes intelectuais iluministas, mas suas ideias têm fundamento numa reavaliação do passado para, a partir dele, estabelecer interferências no presente. Operando uma tradição de análises que tomavam a história grega e romana como espelho do pensamento político moderno e que teve como Maquiavel um de seus grandes expoentes com discursos sobre a primeira década de Tito Livio, voltando para a questão romana, Montesquieu busca compreender as virtudes e os problemas políticos, econômicos e sociais dos romanos e dos gregos em sua obra Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e de sua decadência. Repare, quando eu falo, embora nem sempre eu fale, mas eu falo às vezes, sobre a questão do Gramsci e do resgate feito sobre a questão romana para análise do capitalismo, é por causa disso. Os pensadores pré-consolidação do capitalismo já traziam isso para essa análise. E os pensadores dessa época, como talvez a gente discuta mais pra frente, eles vão pegar esses estudos, esses pensamentos, ou seja, eles também vão se voltar para a questão romana. Por isso que, quando a gente vai discutir bonapartismo e fascismo, a gente consegue relacionar com cesarismo, dadas as diferenças e as semelhanças. Tá? Não que seja tudo a mesma coisa, não que tudo tenha exatamente a mesma base, mas a gente pode fazer essa ligação para um entendimento melhor do que é esse fenômeno e de como ele está relacionado com a estrutura econômica. E aí é que a gente começa a trabalhar grandiosamente com esses termos e dar o caráter necessário. E é por isso que eu, por exemplo, não costumo utilizar a palavra bolsonarismo em qualquer frase, porque eu acho que é algo muito mais construído
e que pode ser trabalhado, inclusive eu não gosto nem da palavra bolsonarismo, mas aí são questões conceituais, e como grandes partes dos meus amigos de curso utilizam, eu acabo utilizando também, mas enfim. Voltando. Sua leitura ainda mantém um arcabouço de respeito à teologia, mas já anuncia a razão como guia da ação política. Então vamos lá. Aqui já começa a ser anunciada... ele tem respeito à teologia, ok, mas anuncia a razão como guia da ação política. Com base de tal separação entre razão e teologia, repousa a grande política. Vamos agora para Montesquieu em considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e de sua decadência. Citação, mas no texto, né? Nota rodapé. A fonte mais envenenada de todos os infortúnios dos gregos é que eles jamais conheceram a natureza ou os limites do poder eclesiástico e do secular, o que os fez cair de ambos os lados em perturbações contínuas. Essa grande distinção, que é a base sobre a qual repousa a tranquilidade dos povos, é fundada não somente sobre a religião, mas também sobre a razão e a natureza, que querem que as coisas realmente separadas, e que só podem subsistir separadas, não sejam jamais confundidas. Será, no entanto, em sua obra mais conhecida, Do Espírito das Leis, que Montesquieu desenvolve um quadro sistemático sobre as regras sociais. Então, Montesquieu vai desenvolver um quadro sistemático sobre as regras sociais, que ele chamará Leis Tomadas. Leis. Ele vai chamar elas de leis, tá? Aqui ele chamará leis. Eu que li sem a vírgula. Aqui, não só no sentido da norma jurídica. Então, ainda no sentido amplo. Para tanto, mobilizará reflexões no campo diretamente da política e do governo, mas também trabalhando com temas como educação, costumes, defesa, guerra, geografia, comércio, moda, religião, relações exteriores e o direito. A partir deste vasto arco de referências sociais, históricas, geográficas, culturais e institucionais, Montesquieu refaz a clássica proposta aristotélica de divisão das formas do governo. Então ele está resgatando a forma aristotélica. Para Aristóteles havia 3 formas virtuosas de governo, onde você tem república, aristocracia e monarquia. E 3 formas corrompidas, que são a democracia, a oligarquia e a tirania. Sobre o tema, o Montesquieu ele vai estabelecendo uma divisão triádica, mas nela identifica e contrasta monarquia, despotismo e república. O destaque do despotismo como uma forma de governo separado da monarquia e da república revela já o caráter moderno e iluminista do seu pensamento. A concentração dos poderes nas mãos de um déspota faz com que a forma de governo que lhe se corresponda seja sustentada no temor. Então ele já está separando a questão de tipo um déspota tá diferenciado de uma monarquia e de uma república, ok? Vou marcar aqui só para título de... Provavelmente vou ter que utilizar na minha faculdade. A busca burguesa por construir a política a partir do império das leis e não dos homens já encontra aqui sustentação teórica. Então, por que quando alguém fala, não sei o que, Constituição, pá, foda-se manifesto, a gente olha com certa desconfiança? Repare que a criação das leis na forma jurídica, na forma do direito, ela vai partir dessa formulação de que ela vai sustentar teoricamente a sociedade burguesa. E até hoje ela é utilizada como sustentação, seja pela social-democracia, seja pela extrema-direita, embora às vezes a extrema-direita recorra ao fascismo para agrupamento de forças e de concentração de poder e dinheiro, mas no geral vão pontuar justamente essas questões de tá na lei, ó a Constituição, pum, acabou, já era, tá tudo certo. Quando na verdade não é assim, né? Voltando, Montesquieu agora do Espírito das Leis, mais uma citação. Como numa república a virtude é necessária, e numa monarquia a honra, num governo despótico é necessário o temor. Nesse governo, a virtude é absolutamente necessária e a honra seria perigosa. O poder imenso do príncipe nesse governo passa por inteiro aqueles aos quais ele o confia. Indivíduos capazes de serem muito ciosos de si mesmo estariam em condição de realizar revoluções.
É, portanto, necessário que o temor abata todas as coragens e extinga até o menor sentimento de ambição. Um governo moderado pode, na medida em que o queira e sem risco, afrouxar suas molas, mantém-se por suas leis e por sua própria força. Mas, quando no governo despótico, o príncipe deixa por um momento de erguer o braço, quando ele não pode aniquilar instantaneamente aqueles que ocupam os primeiros postos, tudo está perdido, pois não estando mais presente na mola do governo, ou seja, o temor, o povo não terá mais protetor. Ele vai atropelar. Então, a leitura de Montesquieu sobre a política aproxima-se de uma perspectiva de valorização da virtude das leis acima da virtude dos homens. Ok? A leitura de Montesquieu sobre a política aproxima-se então de uma perspectiva de valorização da virtude das leis acima da virtude dos homens. Ocorre que, em diferença do mais rigoroso espírito dos iluministas burgueses, fundado numa racionalidade principiológica e normativa de pretensões universais, Montesquieu guarda ainda um traço antigo, prudencial, de fazer ressaltar as inclinações, as experiências e os costumes já estabelecidos em cada nação. Nota de rodapé agora. Não escrevo com a finalidade de censurar o que está estabelecido em qualquer país que seja. Cada nação achará as razões de suas máximas, e delas deduzirá naturalmente esta consequência, a saber que somente cabe propor mudanças aos que nasceram tão ditosamente a ponto de atinar por um rasgo de gênio toda a constituição de um Estado. Se eu pudesse fazer com que aqueles que comandam aumentassem seus conhecimentos acerca do que devem prescrever, que aqueles que obedecem descobrissem um novo prazer em obedecer, crer-me-iam mais afortunados mortais. Salve, salve, Luca Greco, seja bem-vindo, camarada. Chegou na parte que Montesquieu tá falando aqui sobre BDSM. E que aqueles que obedecem descobrissem um novo prazer em obedecer. Cara, não, fique em paz, camarada, que honra ter você aqui, gosto muito. Não, eu vou marcar aqui, né, porque... Cadê? Aqui... É buscando instruir os homens que se pode praticar essa virtude geral que compreende o amor de todos. Detalhe, ele gosta de instruir por amor. Caralho, muito BDSM. O homem, este ser flexível, dobrando-se nas sociedades aos pensamentos e às impressões dos outros, é igualmente capaz de conhecer sua própria natureza quando esta lhe é mostrada, e de perder dela até o sentimento quando esta lhe é ocultada. Então, seu próprio modelo argumentativo aponta mais para a sugestão, o aconselhamento, a sugestão, que propriamente a ciência. E aí tem outra nota de rodapé, vamos lá. Conforme Alfredo Athier a respeito de Montesquieu, daí a adoção do breve estilo, para que o texto se construa em meio a tantos pontos de energia, máximas, pensamentos, caracteres e fábulas, que encaminham o leitor para outros tantos deslocamentos, descaminhos, a crítica dos mesmos regimes, a compreensão dos seus limites e a imaginação do regime da liberdade, que é a superação, pois não prescinde da passagem das liberdades do interior do mais complexo dentre deles, o monárquico. O jogo dos regimes do poder não é ciência, mas argumento e imaginação. Caralho, interessante. Vou marcar aqui porque eu achei interessante. Várias reflexões dessa partezinha. Então, sua condição estamental nobre, sua posição jurídica de magistrado, não o aproximavam do iluminismo revolucionário. Deixa eu marcar aqui. É verdade, né? Não tem nem como imaginar, porque ele é nobre. Tipo, a nobreza estava justamente nessa treta. Ao propor a moderação como princípio de virtudes políticas, Montesquieu desenvolve suas reflexões no sentido de louvar o arranjo legal, constitucional, por sobre vontades abertas dos governantes. Demonstra apreço pela experiência inglesa, na qual os poderes estatais estavam divididos, e enxergava nessa desconcentração a qualidade de impedir abusos e coerções extremas. Embora seja muitas vezes tomado como criador da ideia de tripartição dos poderes, Montesquieu na verdade aponta, em O Espírito das Leis, para a consolidação teórica de experiências históricas já dadas, como a inglesa. Assim, trata da separação dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Vamos ler, acho interessante isso, porque realmente a gente trabalha dentro do ensino médio como ele como sendo quem consolida essa questão da ideia da tripartição dos poderes, né? Vamos ver o que o Alisson Mascaro traz aqui pra gente bater de frente com essa ideia. Há em cada estado 3 tipos de poder. Poder legislativo, poder executivo das coisas que dependem do direito de gentes
e o poder executivo das coisas que dependem do direito civil. Pelo primeiro, o príncipe magistrado produz as leis para um certo tempo, ou para sempre, e retifica ou abroga aquelas que são produzidas. Mediante o segundo, ele produz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadores, estabelece a segurança, previne as invasões. Mediante o terceiro, ele pune os crimes ou julga as diferenças dos indivíduos. Chamaremos este último poder de poder judiciário e o outro simplesmente de poder executivo do Estado. A liberdade política no âmbito de um cidadão é essa tranquilidade de espírito que provém da opinião de que cada um possui de sua segurança. E para que se tenha essa liberdade, é preciso que o governo seja tal que um cidadão não possa temer outro cidadão. Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo é reunido ao poder executivo, não existe liberdade nenhuma. Porque pode-se temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado produza leis tirânicas para pô-las em execução tiranicamente. Não há ainda liberdade alguma se o poder judiciário não for separado do poder legislativo e do poder executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivessem unidos ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo de principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de produzir leis, o de executar resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Montesquieu serve de base a variadas reflexões iluministas que chegam ao apogeu do século XVIII. Repara, essa ideia é realmente parte de um ideário burguês, de proteger as instituições, de proteger o judiciário, o legislativo, o executivo, mantê-los separados e tal, não sei o que. A nossa crítica não é nem não, realmente tem que chegar alguém lá e mudar esse sistema. Não. A nossa crítica é: nós precisamos operar pela superação desse sistema porque esse sistema serve ao capital. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é acabar com o legislativo porque é executivo, não sei o que, blá blá blá. Não, a gente tá falando sobre realmente, e embora eu não goste muito de usar essas palavras, mas poder popular. Poder efetivamente na mão do povo, na mão das massas. Mas é claro, de uma massa pós-evolução, de uma massa pós-construção popular, de uma massa que se constrói e se educa pela própria massa, pelo próprio movimento, pela própria dialeticidade das coisas, saca? E aí tem uma citação aqui, Renato Moscatelli, Rousseau frente ao legado de Montesquieu, a história e teoria política do século das luzes. Como os partidários da ideia republicana da liberdade, Montesquieu e Rousseau acreditavam que ela não é viável na sociedade civil, sem que a lei esteja acima de todos. Ambos pretendem evitar dessa forma que a vontade do indivíduo se ponha a outro, o que implica a limitação da independência dos cidadãos. Voltando ao final desse trecho, no entanto, enquanto Vico e Montesquieu, a reflexão pré-sociológica, desponta como peculiar amálgama entre a tradição e a racionalidade burguesa moderna, o mais rigoroso iluminismo construirá um modelo racional, original e radical para explicar a sociedade, o contrato social. Então, família, acabamos aqui a parte de Vico Montesquieu. Momento para vocês falarem, conversarem, dizerem qualquer coisa, comentarem, xingarem. Falar: mãe, eu vou passar no YouTube depois dessa live. Show. Enfim, vocês que decidem. Agora é um dos momentos para isso. Eu tô tentando, inclusive, família, aproveitar esse tempo de pausa. Se vocês estiverem precisando falar algo, pode falar aí. Mas eu tô tentando diminuir o conteúdo das lives, tá? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar agora, semana que vem, com Auguste Comte e Durkheim. Acho que é. E aí a minha ideia... Boa tarde, Peu Guidolini, seja bem-vindo. A gente só passou sobre Vico e Montesquieu, a gente vai entrar nos contratualistas daqui a pouco. A gente tá aqui trocando uma ideia agora, uma pausinha. Então fique em paz, que não perdeu a parte que eu acho mais da hora, porque eu gosto dessa discussão dos contratualistas, tá ligado? Eu gosto bastante desse debate. Enfim, retornando. E aí eu vou ter, e por exemplo, depois a gente vai ter Weber. Mesmo assim, a parte do Weber são menos de 20 páginas, mas eu acho que eu vou dividir em duas, pra não ficar tão denso e a gente conseguir explorar melhor e discutir mais, tá ligado? Por isso que eu conto muito com a participação de vocês aqui pra gente realmente se aprofundar. Mensagem do Luca Greco, perdão.
não tinha ideia dessa história do Montesquieu sobre os 3 poderes. É aquilo mesmo no ensino médio. Jurava que o cara tinha pensado nisso sozinho. Que nunca fez muito sentido, né? Mas enfim, ensino médio. É isso. Sempre vem dessa forma, tipo, bruta. Dessa forma rasa. Quando, na verdade, é interessante olhar e falar, pô, Montesquieu, ele pensou nisso analisando diversas experiências, diversas coisas. E esse trecho não é um trecho difícil de ser entendido. É um trecho que perfeitamente encaixava no ensino médio. Tá ligado? E é claro, não cobrando dos professores. Porque, por exemplo... a minha sociologia dentro do ensino médio era... O que era pedido da professora era praticamente nada, tá ligado? Praticamente nada. E aí, tipo, não tem como eu cobrar dela, até porque eu não tive uma professora de sociologia, minha professora era de educação física. Salve, salve, Tanile Braba. Enfim, toda essa complexidade de coisas. Mas cara, são pequenas coisas, pequenos momentos, pequenas citações, pequenas... que podem te trazer uma outra análise sobre o que é sociologia, tá ligado? Eu falo como matéria mesmo, ainda no bruto, batendo a questão da universidade burguesa. Porque, tipo assim, velho... A sociologia, como ela é dada, ela afasta muita gente. Como ela é cobrada, na verdade. Ela afasta muita gente. Só que, por exemplo, se eu olhar e falar, porra, ó... O cara da pré-sociologia, ele vai ali analisar... Ele vai falar sobre a teoria dos 3 poderes a partir de experiências históricas e concretas. Como disse o Luca Greco. Ele vai olhar pra o que tava acontecendo na Inglaterra e tal, não sei o que. A pessoa vai olhar e falar, porra, a sociologia ali tem um bagulho com a história, né? A pessoa da história vai olhar e falar, porra, a história tem um bagulho ali com a sociologia e tal. Pô, mas quais experiências ele olhou? Aí você vai olhar as experiências, você vai olhar e falar, caralho, faz muito sentido, principalmente pra época. Porra, em que época que ele tá falando? Pô, ele tá falando antes de tal pensamento. E se você pegar, isso daqui tem a ver com tal pensamento que é instituído depois de tal tempo. Então ele é base pra tal coisa a partir de tal e tal coisa. Pô, sabe, essas ligaçõezinhas, coisas poucas, que foi, por exemplo, o que me colocou no mundo das ciências sociais, cara. Assim, foram outras questões, a minha maior parte de questões foi tipo, sociais mesmo, no sentido de, cara, ser um cara preto que nasceu na periferia, pá, não sei o que, aí vai pra outro contexto, tem a oportunidade de fazer um cursinho em uma escola particular e olhar e falar, cara, tem eu e mais 2 pessoas negras aqui numa sala de 50 pessoas, e pá, todo mundo olhando pra você diferente, aí você, sabe, tipo, mas aí os professores conseguiam trazer alguns textos, algumas coisas, que eu olhava e falava, caracas, isso daqui é o que eu tô passando, pô. Eu até falei, eu postei hoje, dos primeiros livros que eu realmente comecei a entrar nisso, né, e todos os livros são de crítica liberal, saca? Um é de um economista que é Bumerangue, falando sobre a crise de 2008, nem entendi metade do livro, mas eu li ele. O outro foi da Thalie Charot, A Mente Influente, que eu usei pra vestibular. Foi a redação que me colocou na USP em 2019, cara. O livro da Thalie Charot, A Mente Influente. Eu li um trecho dele na prova da Unesp. E aí eu falei, eu vou comprar esse livro, pedi de presente, por causa do meu aniversário em outubro. Li ele, assim, tipo, em um mês. Pum. Usei ele na prova, passei na USP. Tá ligado? E o outro foi o livro do Norberto Bobbio, Estado, Governo e Sociedade, Estado, Política e Sociedade, alguma coisa assim. Que, inclusive, aquele livro, ele traz a base das ciências sociais de hoje, tá ligado? E aí, cara, foram desses livros que eu parti pra História da Riqueza do Homem, do Léo... Esqueci, eu sempre esqueci o nome do Léo. Do cara que escreve História da Riqueza da Humanidade. E aí, desse eu parti pras discussões dentro da universidade, tá ligado? E às vezes a gente precisa desse empurrãozinho, mesmo em contexto liberal, assim, mesmo, tá ligado? Só uma aprofundada a mais, só daquele, porra. Cara, e eu vou falar pra você, tipo, críticas à parte, eu gostei de ler Norberto Bobbio. Eu gostei, vou falar pra vocês, eu não minto. Eu acho que não tanto pela questão de concordar com pensamentos, tá ligado? Mas muito com a questão de ele conseguir me introduzir para ciências políticas. Ele conseguir, de uma forma simples, abrir o repertório, o vocabulário e as discussões e os autores das ciências políticas. E aí eu adquiri certo apreço. Daqui a pouco sai, né? Esses influencers marxistas aí falando pra galera ler liberal e se tornar liberal e gostar de liberal. Não, nada disso, família. Mas é aquela coisa, fase quebrando o tabu é importante. Eu tava falando hoje nos stories lá, mano. Foi a fase que eu comecei a discutir. Eu comecei a discutir parte das coisas a partir da maconha, cara. Fazer o quê? Infelizmente. Isso é da hora, eu lembro dele falando sobre Platão, Aristóteles, política antiga e tal. Era muito palatável.
É de fato, ele faz esse retorno, né, mano? Ele faz essa... Ouviu o som do tabu quebrando? Eu acho que a esquerda vai gostar dessa. Ai, cara, eu amo. Eu amo mesmo. Enfim, família. Pô, fiquei feliz que foi chegando uma galera na live, porque assim, realmente, o Instagram, como eu até falei no começo da live, meu, ele cortou totalmente meu alcance, assim, saca? Tipo, totalmente. Tenho certeza, se eu postar uma foto bebendo uma cerveja, pá, o bagulho vai longe. Enfim. Então, vamos lá, família. Agora eu vou falar um pouco sobre o contratualismo, beleza? Essa parte também é pequena. Como eu falei, eu tô tentando trazer menos coisas pra ficar mais fácil. Só que assim, a gente sabe que a gente tá falando sobre contratualismo. A gente sabe que vai ser pesado, vai ser denso. Podem ir comentando aí, viu, família? Não fiquem envergonhados e tal. Eu acho da hora, eu gosto dessa interação. E deixa a live um pouco mais leve, tá ligado? Ao invés de só conteúdo. Tá ligado? E é isso. Enfim, vamos lá. O contratualismo. Agora a gente entra numa questão interessante, porque a gente já vai estar falando do bagulho de começar a sociedade burguesa no sentido próximo do que o Marx está trazendo já da questão da pós-revolução industrial, tá ligado? A gente tá chegando nesse momento. A gente já tá falando aí de autores entre 1600 e 1700. A gente já tá falando de algumas revoltas na Inglaterra, França. Pá, vamos lá. As relações econômicas e sociais capitalistas estruturam-se mediante a apropriação das riquezas pelas mãos de alguns indivíduos. Pá. E fim do livro. A gente tem que destruir isso. Acabou. É isso. Os meios de produção não são controlados por quem neles trabalha. O entesouramento pelo capitalista se faz mediante a exploração do trabalho alheio sob forma de contrato de assalariamento. Não há uma divisão dos bens conforme a distribuição coletiva, social. Daí os parâmetros que orientam tal sociabilidade são individualistas. No plano teórico, a sociedade deverá ser explicada a partir de referências ao indivíduo. E é por isso que pessoas como, por exemplo, o camarada Jones Manuel vão falar que não gostam de utilizar tanto a palavra vivências. Porque isso parte de uma discussão dos liberais, tá? Isso é fato. Eu entendo que essas palavras e esses termos, essas categorias, podem ser apropriadas para dar outro sentido, mas ainda assim é preciso ter cuidado, porque senão você pode recair em certas coisas que vão deturpar o sentido concreto do movimento, por assim dizer. Que seja considerado justo, que tenha para si e não precise dividir com os demais. Que haja mérito na distribuição desigual de riquezas. Que cada qual opere seus fracassos e sucessos em razão dos seus atos e da vontade. Pô, eu tô vendo, a hora que eu tiver que fazer o resumo eu vou ter que trazer tudo isso, né, velho? Enfim. O pensamento grego antigo postulava a virtude a partir da sociedade. Ao contrário, os medievais, com fundamento teológico, pautavam a sociedade a partir de uma metafísica divina. Na prática, já legitimavam o domínio de um sobre os demais, não por méritos do dominador, mas por graça ou vontade do plano de Deus. Tal germe de individualismo será, no entanto, transformado com a modernidade burguesa. Com o iluminismo, não se atribuirá a causas divinas a distinção de condição entre indivíduos. Embora, hoje, parte da burguesia tente fazer isso. Porque é o que dá aqui, ó, verba, dá lucro. A sociedade é pensada como composta de pessoas formalmente iguais, que, então, por razão de suas próprias dinâmicas pessoais, se tornam desiguais. Forja-se uma teoria muito própria para operar tal base individualista e tal justificativa de igualdade / desigualdade entre os indivíduos, que aí é o contrato social. Visões que pensam a sociedade a partir de um contrato social gestaram-se na parte final da Idade Moderna, em especial séculos XVII e XVIII, constituídas a benefício das burguesias ascendentes. Variam suas explicações, seus fundamentos, conforme seus tantos pensadores e divulgadores. No plano geral, apregou que o ser humano, por natureza, não é social. Pelo contrário, a condição da natureza humana seria individualista. Por essa disposição natural, vivem os homens sozinhos, isolados, afeiçoados apenas ao seu interesse.
Em algum momento, então, ocorre que, por vontade de cada qual e de todos os indivíduos, estes deliberem por viver em sociedade. Trata-se de um ato de disposição da vontade. Daí, portanto, a sociedade não seria natural nem necessária aos indivíduos. Se houvesse uma natureza social própria aos homens, já nasceriam todos sob tal condição. Para o iluminismo, a sociedade é artificial, resultante de um contrato. Cara, muito bizarro acreditar que é a porra de uma teoria dessas que levou a gente, que em partes levou a gente pro buraco que a gente tá, cara. Bizarro. É simplesmente inacreditável. Ocorre que as teorias do contrato social não se fundam em eventos que tenham existido na realidade. Não se pode imaginar que os indivíduos viviam naturalmente sozinhos e um dia encontraram-se e voltaram a viver em sociedade. Exatamente, é inimaginável. Ainda bem que o Mascaro concorda comigo. Não se pode imaginar. Vou até marcar aqui porque é isso. Enfim. Inimaginável. Cadê? Cara, eu quando tô gravando, eu grifo tudo torto. E o voto de um homem valendo o mesmo que o outro é mesmo absurdo de imaginar que desse contrato entre indivíduos resultou estipularem que alguns mandarão dos demais. Outros se apropriarão da terra, que era de todos, e serão senhores, tornando os demais súditos, e tudo isso tenha granjeado a maioria dos votos. Os indivíduos não eram por natureza isolados individualmente, porque não brotam espontaneamente ou por si. Cara, básico, é o básico. É o básico. Necessariamente nascem e se desenvolvem a partir de uma relação sexual, sendo criados em família, em grupo, em coletividade. E mais, não se pode pensar que haja um contrato social sem que houvesse antes linguagem comum para dela se extrair um acordo. Portanto, o contrato social, se estivesse existido, só poderia ser feito pela própria sociedade. E aqui a gente começa a entrar na grande maestria do professor Alisson Mascaro, que é o ponto que ele queria que a gente chegasse, justamente para rebater dentro das universidades, dentro dos locais de debate e para bater em liberal fedido. Por quê? Repara que ele não tá somente pontuando e colocando e falando, não, pá, não sei o quê. Não, mas ele tá olhando e falando, ó, pensa assim, a sociedade, ela surge assim ou ela surge assim? Com exemplos básicos. Os indivíduos não brotam espontaneamente. Eles nascem, eles são gestados. Eles vão ser criados em família, em grupo ou em sociedade. Ponto. Não existe indivíduo que nasce do nada e autodidata, vive sozinho e acabou, tá tudo certo. Imagina. Porra. A minha geração, a gente crescia comendo formiga com colher na parede, família. Tá ligado? Esse papo de comer areia é real oficial também. Saca? Cara, quantas vezes... E aqui vem, né? Contando a minha vida pessoal mesmo. Eu chegava da escola, ia lá, pegava uma colherzinha e comia 2, 3 formigas. Por quê? Pô, faz bem pra vista e tal, não sei o que e tal, não sei o que. Primeiramente, quem fala isso daí pra uma criança, né, mano? Nossa, não. Que fase, enfim. Foram experiências de vida muito boas. Mas assim, é só pra mostrar que... Cara, as pessoas, elas sempre tiveram contato com algum número de pessoas. E se você colocar em exceção, tem a história daquela criança lá que foi criada por uma matilha de lobos. E mesmo assim ela cresceu em uma certa espécie de sociedade, cara. Tá ligado? Enfim, não sei se o que eu tô falando tá fazendo sentido, mas é daí que a gente parte. Então, para rebater críticas, muitos pensadores modernos dirão que, na verdade, a teoria do contrato social é uma ficção para começar a explicar a sociedade. Pronto, a religião do liberal é o contratualismo, tá? Enfim, desculpa falar de religião, entendeu? Mas enfim. Mas aí, então, reside outro grande problema dessa pré-sociologia. O seu caráter nitidamente idealista, metafísico. Ou o contrato social é apregoado como se fosse uma realidade, então se trata de uma postulação pueril,
falsa ou é apregoado como uma ficção, uma mentira útil. Então se trata de uma explicação ignominiosa, que explica a sociedade por meio de um artifício inexistente, distorcendo suas bases. Resumindo, família, ou liberal eu falo vindo da burguesia, tá? É burro ou é um canalha. E é o que a gente fala até hoje, tá ligado? Ou é burro ou o cara é dos mais desgraçados possíveis. As velhas leituras de Aristóteles, de que o homem é um ser necessariamente social por natureza, passam a ser afastadas pelos modernos iluministas, para que o indivíduo vive em sociedade por artifício, por vontade. Assim, estabelece uma inversão total. Estabelece-se. Eu tinha um professor que fazia isso. Estabelece-se. E uma inversão total do quadro do pensamento grego antigo. Se para os clássicos o estado de natureza do homem é social, para os modernos é individual. Cadê? Verde. Aos contratualistas, a sociedade é um produto artificial, porque surge depois dos indivíduos, apenas pela vontade desses. Entre indivíduos e sociedades, o valor maior a ser protegido seria o do indivíduo, o burguês. Norberto Bobbio, que inclusive citamos agora há pouco, enfileira 5 partes de diferenças entre os modernos e Aristóteles sobre a sociedade. Então vamos lá, a gente vai ler agora uma parte do Norberto Bobbio, no livro Sociedade e Estado na Filosofia Política Moderna. Só porque eu falei gosto do cara, aí vai lá ele falando mal pataquada, tá ligado? Comparando entre si características diferenciadoras dos dois modelos, emergem com nitidez algumas das grandes alternativas que caracterizam o longo caminho da reflexão política até Hegel. A. Concepção racionalista ou histórico-sociológica da origem do Estado. O Estado como antítese ou como complemento do homem natural. C. Concepção individualista e atomizante de concepção social e orgânica do Estado. D. Teoria contratualista ou naturalista do fundamento do poder estatal. E. Teoria da legitimação através do consenso, através da força das coisas. Essas alternativas referem-se aos problemas de origem, A. B. Da natureza, C. Da estrutura, D. Do fundamento, E. Da legitimidade. Daquele sumo poder que é o poder político em relação a todas as outras formas de poder do homem sobre o homem. Os iluministas contratualistas dirão que a sociedade, resultante do contrato, para se organizar institucionalmente, precisará fundar um ente à parte da vida pactuada socialmente, o Estado, a quem incumbirá a direção política da própria sociedade. Por isso, os teóricos burgueses modernos costumam chamar a sociedade, resultante do contrato de indivíduos, de sociedade civil. A esfera que se incumbe do governo de sociedade, o Estado, chamam-no então por sociedade política. Para tais teorias iluministas sobre a sociedade, há uma hierarquia de interesses que rege a vida social. Se a condição natural é individual, se a sociedade é uma instância artificial, então os valores maiores a serem protegidos da sociedade são os dos indivíduos, e não os sociais. Da mesma forma, o Estado será criado depois e terá sua razão de ser apenas por conta da garantia que dará aos interesses individuais. Não é bem da sociedade que a política se institui, é a bem dos indivíduos. Marcando aqui. Então, para os teóricos modernos, como o absolutismo não respaldava a liberdade individual burguesa, nem se orientava à sua garantia, era então um regime não racional, injusto. Era por eles considerado um Estado deslocado de sua função legítima, dirigido contra o interesse do indivíduo e, portanto, deveria ser derrubado. Comparando-se o contratualismo com uma visão social medieval e absolutista, ver-se-á que a teoria dos modernos utiliza, em certa medida, as mesmas divisões da teologia, mas em sentido totalmente contrário. Ambas são metafísicas da explicação social porque partem de instâncias não sociais. Mas, no caso medieval e absolutista, dá-se a seguinte sequência para a explicação da vida social: Deus, Estado, sociedade, indivíduo. Já para os modernos iluministas, a sequência é indivíduo, sociedade civil e Estado. Além de inverter totalmente a cadência de determinações da teologia, a lógica iluminista suprime a instância divina, pela qual se iniciam as leituras sociais, medievais e absolutistas. Beber um pouquinho d'água, família. Importante. A
A explicação que segmenta a vida social moderna em três esferas, a individual, sociedade civil e sociedade política, Estado, resulta benéfica para os interesses práticos da burguesia, porque legitima o individualismo e, ao mesmo tempo, confina a política a um campo muito estrito e reduzido da ação da sociedade. Há um costume arraigado em muitas pessoas de dizer: eu não sou político. Disse não político para Aristóteles e os antigos seria absurdo, pois todo ser humano vive na sociedade, na polis. Então todos são políticos. Ainda que não queiram ou não saibam a respeito, trata-se de algo da natureza humana. Por tal visão, se alguém se declara não político, poderia ser até mesmo tomado como um ignorante da política. Mas ser ignorante também é uma condição política. Mas, na tradição burguesa iluminista, chama-se por não político aquele que não está circulando ou partilhando ou disputando o poder na esfera do Estado, porque sua concepção de política, a partir dessa divisão tripartite do todo social, segrega o político às instituições sociais. Teorias do contrato social estiveram presentes em vários pensamentos ao tempo do iluminismo. Já em Hobbes, se encontra em particular a sua visão contratualista, mas elas serão desenvolvidas especialmente por Locke, Rousseau e Kant. Parece trio de banda, né? O Locke, o Rousseau e o Kant, tá ligado? Os caras batalham lá na aldeia, pá, não sei o que. Enfim, viajei. Em cada qual destes, o contrato social tem explicações distintas e se presta a interesses também diversos. Em Hobbes, de modo muito insigne, o contratualismo é a forma de justificar o poder absolutista. Em sua tese, os indivíduos deliberam por delegar poderes ao monarca soberano, a fim de que este imponha a ordem que acabará com a guerra de todos contra todos. Já para John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant, iluministas, o contrato social é o que dará fundamento a fim de que a sociedade rompa com o absolutismo, na medida em que este não respeita nem garante os interesses decisivos do indivíduo burguês. Locke ressalta que é o contrato, uma ação voluntária, fundamento racional da própria vida social, dado que, por natureza, os indivíduos não seriam sociais, assim o sendo, não apenas porque quiseram. E aí tem a citação do Locke da nota de rodapé. Sendo todos homens, como já foi dito, naturalmente livres, iguais e independentes, ninguém pode ser privado dessa condição, nem colocado sob o poder político de outrem, sem o seu próprio consentimento. A única maneira pela qual uma pessoa qualquer pode abdicar sua liberdade natural e revestir-se dos elos da sociedade civil é concordando com outros homens em juntar-se e unir-se em uma comunidade para viverem confortável, segura e pacificamente, uns com os outros, num gozo seguro de suas propriedades e com maior segurança contra aqueles que dela não fazem parte. Com isso, resguarda a primazia do indivíduo e da propriedade privada em face do interesse social. O mesmo com Immanuel Kant, que, em suas teorias políticas, propõe cláusulas censitárias que excluam o trabalhador e o homem comum em participações do homem comum da participação política representativa. Então vamos lá, eu vou marcar aqui, porque é interessante pontuar isso, mas Kant, em suas teorias políticas, propõe cláusulas censitárias que excluam o trabalhador e o homem comum da participação política representativa, tá? E aí tem uma puta nota de rodapé, a gente vai ler porque é Kant e talvez tenha alguma coisa de crítica aqui. A única qualificação para ser cidadão é estar apto a votar. Pressupõe a independência de alguém que, integrante do povo, deseja ser não apenas uma parte da coisa pública, mas também um membro desta. Isto é, uma parte da esfera política. Parte da coisa pública que atua a partir de sua própria escolha em comum com os demais. Essa qualidade da independência, contudo, requer uma distinção entre cidadãos ativos e passivos, embora o conceito de cidadão passivo pareça contradizer o conceito de cidadão em geral. Os exemplos que seguem servirão para afastar essa dificuldade. Um aprendiz no serviço de um mercado artesão, um criado doméstico, um menor, todas as mulheres, em geral qualquer cuja preservação existencial dependa da não administração de seus próprios negócios, mas das providências de outrem. A todas essas pessoas falta personalidade civil, e suas existências são, por assim dizer, não só inerências
Essa dependência da vontade dos outros e essa desigualdade não se opõe de modo algum à sua liberdade e igualdade na qualidade dos seres humanos que juntos constituem com que esse povo pode se transformar, constituir um povo. Pelo contrário, é somente em conformidade com as condições de liberdade e igualdade que esse povo pode se transformar em Estado e participar de uma Constituição civil. Mas nem todas as pessoas se qualificam com igual direito de voto no seio dessa Constituição. Quer dizer, para serem cidadãos e não meros associados do Estado, pois do fato de estarem capacitados a exigir que todos os outros as tratem de acordo com as leis da liberdade natural e da igualdade, com partes passivas do Estado, não segue também ter o direito de administrar o Estado, ele próprio, como seus membros ativos, o direito de organizá-lo ou cooperar para a introdução de certas leis. Dentre os contratualistas, quem apresentará a teoria social mais proveitosa, contundente e próxima de uma explicação realmente social à sociedade será Rousseau. 1712 até 1778. Viveu menos do que nasceu antes do que o Kant e viveu menos do que ele, tá? Pode-se considerá-lo, talvez, o único dos grandes pensadores burgueses da modernidade que tinha efetivas percepções críticas. Vou marcar aqui. Sobre o todo nascente da sociabilidade capitalista. Daí decorre o incômodo e uma reiterada desconfiança burguesa para com essa teoria. A leitura russoniana não considera o estado de natureza uma projeção retroativa daquilo que é hoje o indivíduo em sociedade. A natureza para Rousseau não contém ainda os vícios da sociedade, de tal sorte que os homens viviam uma relação amistosa entre si e com a própria vida natural. A sociedade surge para Rousseau não para melhorar a natureza humana, mas exatamente para corrompê-la. Por meio do roubo do que era comum, erigiu-se a propriedade privada e a civilização. É isso, Rousseau, tava no caminho, né? Cadê? Calma aí. Tô marcando umas partes aqui que eu acho importante de trabalhar depois. O primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer, isto é meu, e encontrou pessoa simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinos, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas e enchendo o fosso, houvesse gritado aos semelhantes: evitais ouvir esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém. Porém, ao que tudo indica, então, as coisas já haviam chegado ao ponto de não poder permanecer como eram, pois essa ideia de propriedade, dependente de muitas ideias anteriores, que só pudessem nascer sucessivamente, não se formou de uma só vez no espírito humano. Discurso sobre a origem dos fundamentos da desigualdade entre os homens. Contrastando com Locke e Kant, para Rousseau, a relação entre indivíduo e sociedade e a proposta do contrato social não são descritivas, são propositivas. Citação sobre Rousseau. A figura do contrato, tomada a linguagem das concepções jurídicas, é essencialmente estranha à realidade social. Para Rousseau, mesmo quando se aproxima do velho esquema, ou quando se preocupa com as objeções jurídicas que se lhe possam oferecer, o contrato deixa de representar um compromisso livremente assumido por duas ou mais partes, que assim se obrigam a fazer ou não fazer algo, porquanto se servia do termo para simplesmente denotar uma conjunção de comportamento, na qual a clara e precisa consciência da obrigação deixa de representar o papel predominante, desde que razões substitutivas podem determinar atitudes que anteriormente se suponham convencionadas. Não cuida, pois, de um congresso das vontades em livre deliberação e de um compromisso limitado ao preciso objeto de contrato, senão da progressiva e simultânea aquisição pelos componentes individuais de um grupo de determinadas maneiras de agir, que apenas por serem comuns adquirem um valor e uma força de não possuir o isolamento da vida unitária. O indivíduo deve viver livre, e por isso não pode encontrar na figura do Estado um terceiro que lhe seja distinto. Os indivíduos devem encontrar no Estado a concretização de seus próprios interesses e os interesses de todos. Marcar aqui. Trata-se aqui de um conceito muito peculiar a Rousseau, a vontade geral, a ideia de vontade geral, né? A sociedade e o Estado não devem ser a expressão das vontades e interesses de um apenas, de um soberano absoluto, nem mesmo da burguesia exclusivista que tenciona acumular apenas para si. A deliberação de todos não pode ser feita a partir do prisma de desinteresses individuais. A cidadania opera com os indivíduos ativamente deliberando o melhor para todos. Por isso, Rousseau não é um liberal no sentido tradicional burguês de seu tempo. Para ele, não há esferas estanques da vida social, não separando os indivíduos da política que os governa.
Rousseau, o contrato social. A soberania não pode ser representada pela mesma razão que não pode ser alienada. Consiste existencialmente na vontade geral, e a vontade não se representa, ou é mesma ou é outra. Não são simplesmente, não existe meio termo. Os deputados do povo não são, pois, nem podem ser os seus representantes. São simplesmente comissários, e não podem concluir definitivamente. Toda lei que o povo não tenha ratificado diretamente é nula. Não é uma lei. Cara, é impressionante como em certas partes, o Rousseau é mais radical do que grande parte da social-democracia, cara. Do que grande parte da social-democracia. Rousseau, mais que liberal, é principalmente democrata. Porque prevê que o Estado seja identificado com a vontade geral. Não apenas com procedimentos formais que garantam as instituições, mas fundamentalmente com vínculos profundos do indivíduo com o todo social, que se verificarão, por exemplo, na condição econômica. A contradição social é um esteio política, não é educadora concórdia do contrato social, entre iguais. Bento Prado Júnior falando sobre Rousseau. Com Rousseau, o centro da gravidade da reflexão política se desloca da esfera do saber para a do poder, ou da esfera da razão para a esfera da paixão, ou ainda do discurso para a da força. As vontades, as paixões, mesmo os direitos reivindicados se metem em uma econômica ou uma dinâmica onde se opõem proprietários e despossuídos, fortes e fracos, dominantes e dominados. Não se trata mais de se difundir o saber, mas de organizar as forças dadas, ou de neutralizar o conflito existente desde sempre, contando apenas com as forças demasiado humanas disponíveis. É a diferença social que vem finalmente à tona, tornando necessária a determinação dos meios de suprimi-la. O que há de racional ou intolerável na organização social não lhe advém, como que de fora de uma administração desamparada pela razão e obscurecida pela ignorância. Advém-lhe, sim, de seu próprio coração e de sua natureza íntima, já que as suas instituições ou as sociedades políticas nasceram justamente da necessidade de legitimar e garantir a permanência da desigualdade que terminou por emergir das sociedades pré-políticas. Voltando ao texto, daí a crítica do Rousseau ao egoísmo da propriedade privada. E também das suas reflexões a respeito da desigualdade entre os homens. Porque Rousseau postula uma concepção distinta daquela professada pela maioria dos liberais burgueses do iluminismo, antecipa de alguma maneira um certo modo de pensar a sociedade e, com base em suas próprias questões, o que será próprio da vindoura sociologia a partir do século XX. Também Rousseau passa a ser reclamado pelo pensamento e pela política progressistas. Os juristas, no entanto, arraigados no poder estatal e calcados dos interesses burgueses, hão de se aproximar muito mais das visões iluministas e mais conservadoras, como a de Kant. Então, ao final da Idade Moderna, com o advento das revoluções como a Revolução Francesa, as burguesias vencem o absolutismo. Derrotado no modelo teológico, os interesses capitalistas passam a organizar a sociedades. A vitória da explicação burguesa representou, no entanto, o fim dessas teorias iluministas e contratualistas. O Estado agora burguês é quem comandará a organização política e social a benefício da economia capitalista, e não mais explicará esse Estado como restante de um contrato social, mas sim como um poder que impõe a ordem social por si só. Deixa-se de lado o louvor ao contrato social para se impor a doutrina do direito positivo, imposto pelo Estado aos sujeitos. Um filósofo como Hegel, logo no início da Idade Contemporânea, percebeu a troca realizada pela burguesia em suas explicações sociais. Marcar aqui que é Hegel quem percebe essa troca. A reflexão hegeliana propugnou, ao contrário daquela dos modernos, que o pensamento muda historicamente tudo isso a partir dos conflitos sociais. Para Hegel, não era o indivíduo, mas sim o Estado que portava a racionalidade da organização social. O Estado é racional em si e para si. A estabilidade substancial é um fim próprio absoluto, imóvel. Nele a liberdade obtém seu valor supremo e assim, este último fim, possui um direito soberano perante os indivíduos que, em serem membros do Estado, possuem seu mais elevado dever. Já então, no início do século XIX, não se tratará mais de compreender a sociedade por meio de artifícios teológicos ou do contrato social. Aos poucos, a sociedade capitalista se estabiliza
E começam as tentativas de análise científica das suas bases, estruturas e funcionamento. Surgirá, em seguida, a sociologia. E aqui a gente acaba a parte de hoje, família. Comentários, opiniões? Eu acredito que a gente vai continuar esse livro sábado. Pode ser? Sábado, 10 horas? 10 horas da manhã. A gente entra em Surgimento da Sociologia, Auguste Comte e Émile Durkheim. Eu tomo um café da manhã reforçado e a gente vai até onde aguentar. Porque é muita discussão. Pode ser, família? Justo? Hoje a live tá sendo exclusivamente pequena, porque 7h30 tem uma gravação de podcast, tá? E aí eu queria deixar bem curto. Fechou? Queria desejar bom fim de tarde pra vocês. Hoje tem prova do BBB, se não me engano. E é isso. Pra quem não conseguiu pegar tudo, logo aqui vai estar lá no YouTube, tá? Vou soltar lá. Beijo, família. Vejo vocês logo. Deixa eu ver se tem alguém fazendo live. Embora tenha pouca gente aqui, dependendo eu posso fazer uma raid. Cadê? Só pra... Não é isso, vou encerrar então. Boa noite, família. Obrigado pra quem ficou até aqui. Até mais.